Aquelas pessoas que me acompanham há um pouco mais de tempo, né, que são mais frequentes aqui, principalmente os demoninos, os membros do canal, que estão ficando tão famosos quanto eu nos últimos dias, percebem que aconteceu uma certa mudança de comportamento da minha parte de uns tempos para cá, né? E uma coisa que marca bastante essa mudança de comportamento é exatamente a tabaúija que vem acontecendo. E o vídeo de hoje é uma coisa que eu quero trazer para explicar esse meu comportamento novo e também funcionar como forma elucidativa do próprio uso do próprio brinquedo. Beleza? Então vem comigo. Olá, meu nome é Nino Denani e hoje eu venho trazer para vocês algumas explicações bastante interessantes sobre o mundo da magia, ocultismo, misticismo e tudo isso. E o tema de hoje é a tabaúja. A gente vai falar primeiro sobre um pouquinho dessa brincadeira e depois eu vou dar as explicações do porquê que eu tenho utilizado tanto isso nos últimos tempos, tá? A brincadeira da tabaúja já tem um vídeo aqui no meu canal falando a respeito dela em particular, né? Como é que um rito funciona, movimento ideomotor, essas coisas todas. E eu não estou aqui para, nesse momento pelo menos, desmentir aquele vídeo que eu já fiz. Vai estar linkado aqui embaixo. Mas eu quero explicar algumas coisas para vocês. A tabaúja, ela é usada nessas experimentações que eu estou fazendo não como uma forma divinatória ou uma forma per se de comunicação espiritual. Como eu falei lá no podcast do Lenda, né, o LendaCast, que também estará o endereço aqui embaixo, a gente quando vai tentar fazer comunicação espiritual ou alguma coisa assim, independentemente do meu paradigma, se eu acredito ou não em espíritos, é muito mais fácil a gente fazer uma comunicação de forma mais direta com o espírito do que usar de artifícios como é a tabaúja. Trocando em miúdos aqui, se for para eu usar o paradigma espiritual da comunicação, é muito mais fácil para eu trabalhar fazendo a pessoa incorporar ou manifestar aquele negócio, como aconteceu na Lata Driver, que vai estar o link aqui embaixo com a benzina, né? A gente estava lá, a gente abriu a tabaúja, começamos a comunicação, mas eu vi que precisaria de umas informações um pouco mais profundas, um pouco mais detalhadas. E para tal eu larguei a tabaúja e fiz a própria benzina incorporar o espírito para me dar as respostas ali, né? Eu sempre vou por esse lado, em vez de usar a tabaúja, porque a tabaúja não é uma comunicação eficiente. Entretanto, a tabaúja é uma comunicação fenomenológica, né? As pessoas conseguem observar ali o ponteiro se movendo, e também tem toda uma lenda, uma história por trás disso, né? Aquelas coisas de terror, de horror, não sei o que lá, pessoas possuídas e tarará, que é bastante interessante e chama bastante atenção. Então, nesses experimentos, a gente acaba usando a tabaúja como uma forma de chamar a atenção do público, sim. Eu vou ser honesto com vocês aqui, não vou enganar ninguém, que a gente só leva a tabaúja para esses eventos, para as pessoas se interessarem, e é uma espécie de clickbait que a gente faz, tá? Mas, de qualquer forma, quando a gente tenta fazer esse tipo de comunicação, existem outras formas tantas, muito mais simples e efetivas do que o uso de um brinquedo. E eu sei que você pode estar se perguntando aí agora, poxa Nino, mas como é que você faz as pessoas incorporarem um espírito se você mesmo está em dúvida com relação à existência deles? Essa pergunta é bastante interessante e ela precisa de um pouco de atenção e de disposição de vocês para entender a resposta, porque no geral a gente tende a ir sempre muito para o preto e branco quando a gente está falando de qualquer assunto, e quanto menos a gente conhece sobre o assunto, mais preto e branco o assunto se torna para a gente. Quando a gente está falando, por exemplo, sobre política, a gente sempre vê o lado A e o lado B e não percebe que tem toda uma nuance aqui no meio para a coisa acontecer. A gente não consegue ver todas essas situações, e isso faz com que a gente tome decisões precipitadas e informações precipitadas também. Então, o efeito Dunning-Kruger se manifesta desta forma. Quanto menos a gente sabe, mais a gente acha que sabe, exatamente porque a gente tem pouca informação. Então, presta atenção no que eu vou falar. A nossa mente, o nosso cérebro, funciona de formas muito interessantes, bastante legais, e que vocês já vêm acompanhando aqui nos meus vídeos por um tempo, né? Essa disposição de explicar o mecanismo mental. Eu uso bastante disso
porque é a minha área de interesse acadêmico, né? Eu estudo bastante neurociência, eu sou pós-graduado em neuropsicologia, então eu tenho ferramentas acadêmicas de compreensão do cérebro e da mente para a gente começar e conseguir comparar as coisas. E quando a gente está falando disso, nós percebemos que o cérebro funciona de formas maravilhosas, muito mais amplas do que a gente pode imaginar e também de formas muito mais profundas do que a gente pode imaginar. É muito fácil para cada um de nós aqui, e eu não estou livre disso, criar uma realidade interna que vai nos convencer de que é assim que o universo funciona. Um exemplo muito bobo que eu posso dar disso são as pessoas que acreditam em Deus aqui no Brasil, né? Nós temos uma grande maioria de cristãos, 86%, que basicamente quer dizer que 86% do Brasil acredita de alguma forma em Deus. Só que você já percebeu o quanto essa forma de acreditar em Deus é única para cada pessoa? A gente chega a chamar isso na internet de forma, né, de brincadeira, de cristianismo freestyle, porque ninguém, na verdade, respeita muito as regras do cristianismo, seja ele católico, seja ele protestante, seja evangélico, batista, e acaba criando as suas próprias regras de compreensão e de conexão com o sagrado, certo? Isso basicamente vai falar pra gente que o sagrado é individual. Só que essa individualização do sagrado causa em cada um de nós uma forma de se relacionar com esse sagrado muito profunda, que vai causar alterações do lado de fora da gente. Daí por diante, simplesmente porque vai mudar a forma que a gente encara a vida por conta da nossa fé no sagrado. Quando uma pessoa, por exemplo, entra na Umbanda, então ela sai do cristianismo e vai para a Umbanda, por exemplo, ela muda completamente a sua forma de agir perante o mundo, porque agora ela acredita na existência de espíritos, e espíritos que vão, de alguma forma, interferir na sua vida. E é aqui que está o grande X da questão. Não necessariamente você precisa da existência do espírito para que a relação da pessoa com esse espírito aconteça. Porque como ela entra de cabeça nessa fé, a própria mente, o mecanismo mental dela, que a gente vai chamar de mecanismos de crença, agem para que você encare a sua vida de outra forma. Isso não é tão diferente daquele negócio que os coaches falam de alteração de mindset. O mindset nada mais é do que a configuração mental que você tem, a união de todos os seus mecanismos de crença, incluindo as crenças nucleares e as crenças tardias, que vão mudar a sua vida. Então, se você acredita que é incapaz de fazer alguma coisa, possivelmente você não a fará bem. Possivelmente você falhará ao fazer, exatamente porque você já acredita. Ou seja, a sua relação com a coisa depende do quanto você acredita nessa coisa, independentemente se essa coisa realmente vai falhar ou não. Você percebe do que eu estou falando? Quando a gente trabalha mecanismos de conversa com espíritos dentro de uma roda de magia, na verdade, independentemente da existência ou não de uma divindade, independentemente da existência ou não de um espírito, independentemente da existência ou não de Deus, vai estar acontecendo uma comunicação ali. Na verdade, vai estar acontecendo alguma coisa ali. E o mago vai usar dessa coisa para fazer sua magia acontecer. Isso é basicamente a forma estendida de se falar que todo ato é um ato mágico e todo ato mágico é um ato válido. A coisa em si não precisa ser real para que a pessoa que está ali se relacione com essa coisa e, portanto, manifeste isso. Quem for dar uma olhadinha aqui na Lata Drive vai ver que a benzina, em determinado momento, se relacionou com o que estava acontecendo ali, tanto com a mexida do pointer como com a história sendo contada, e independentemente da mexida do pointer ter dado um resultado, quando eu puxei aquele espírito que ela manifestou, ela se relacionou com aquilo a ponto de trazer informações importantes do psiquismo dela, da inconsciência dela, da cabeça dela para fora. É claro que eu parei o experimento naquele momento. Depois a gente conversou, eu e ela, a gente chegou até a trocar umas mensagens via WhatsApp, exatamente porque não era uma coisa para a gente fazer publicamente, né? Ninguém quer saber, quer dizer, todo mundo quer saber, mas eu como mago tenho ética o suficiente para não falar para vocês
né, para todo mundo, coisas da vida pessoal, tanto dela quanto da outra moça que estava lá, que eu esqueci o nome dela. Que, né, a gente passou por algumas coisas, teve muitas informações oriundas da vida dela, depois eu conversei com elas quando o experimento acabou, em particular, e aí a gente deu um prosseguimento numa espécie bem superficial de atendimento, né? Eu não adentrei nesses processos. O que eu queria dizer para vocês é, a gente está usando o Tábua Ouija e as coisas estão se manifestando ali unicamente como uma forma fenomenológica mesmo, para atrair pessoas, tá? A Tábua Ouija de nenhuma forma é necessária para que uma comunicação desse nível aconteça, e muitas vezes essa comunicação não é real. Ela acontece como uma manifestação, uma exteriorização de alguma situação da própria pessoa dentro de um ambiente místico mágico, aonde o mago mestre, né, o mago operador ali, vai trabalhar com isso mais tarde. Eu sei também que isso desencanta muito as pessoas, né, porque a galera tá querendo o fantástico, né? Tá querendo que, sei lá, a mesa pegue fogo, que o copo quebre e o espírito saia e alguém fique possuído ou alguma coisa desse nível, né? Mas infelizmente a vida é muito mais divertida quando você tira isso da sua mente. Quando você tira todos esses aspectos místicos no sentido de fantásticos, né? A vida se torna muito mais interessante na real. Porque você começa a entender os mecanismos por trás das coisas, e a compreensão desses mecanismos por trás das coisas é que vai fazer com que você leve a sua vida de uma forma mais certeira, com mais finesse, com mais sabedoria até. E isso, na realidade, é magia, né? A magia é completamente o contrário do que vocês imaginam aí. E todo esse meu trabalho tem como foco trazer isso para vocês. E a pergunta que não quer calar é, então, Nino, por que você, no final das contas, usa Tábua Ouija se você está falando que não precisa? E é exatamente para isso, é para ser clickbait, tá? O uso da Tábua Ouija é completamente, exclusivamente para ser um clickbait. Você pode ver que as próprias experimentações que a gente faz, quem tem um pouquinho mais de experiência, acaba deixando a Tábua Ouija de lado, né? Eu tenho um vídeo com o Spook que a gente fez experimento, eu, a Paula, a Stephanie e o Spook, que vai estar aqui linkado também com o Tábua Ouija. Você pode ver que a gente larga a Tábua Ouija e mantém a comunicação. Lá no Na Lata a gente também chega um momento que larga a Tábua Ouija e mantém a comunicação. Com os meninos lá do LendaCast, eu não cheguei a largar a Tábua... Quer dizer, eu larguei a Tábua Ouija porque eu fui cuidar do espírito, mas eu não falei para eles largarem a Tábua Ouija porque o LendaCast, desculpa, ele tem... a gente estava com muito pouco tempo para fazer um experimento e eles estavam muito ansiosos, e o Dani gosta daquele tipo de coisa, né? Então, os efeitos físicos começaram a rolar, a aparecer ali, e eu deixei rolando como uma forma de entretenimento, tá? Uma outra coisa que eu preciso deixar claro para vocês aqui é, embora eu sempre fale que eu não sei se espíritos existem, e isso é verdade, eu acredito na existência deles ainda, tá? Eu sei que essa informação parece dicotômica, né? Parece que, nossa, se você acredita, então como é que você não sabe se existe? Mas é exatamente isso, eu acredito. Se eu acredito, eu não sei, né? A gente geralmente mistura esses conceitos. Quando a gente acredita, a gente sabe, né? A gente acha que sabe. Mas não é assim que funciona. O acreditar, ele coloca dúvida na cabeça da gente. Porque se você acredita, é porque você não tem provas tácitas daquilo, provas reais daquilo. Eu trabalho ainda com o paradigma da incorporação nos meus ritos coletivos, por exemplo. A gente faz desenvolvimento mediúnico nos ritos coletivos da Ogon, né? Então todo mundo que participa, Fausto, Stephanie, Brace, Maricota, Deds, as pessoas incorporam lá no final dos ritos como forma de educação para algumas dessas pessoas que ainda estão em desenvolvimento, estão aprendendo. Então eu acredito na existência e no trato de espíritos, né? Mas eu não posso chegar na internet para um público amplo e falar que isso é real, sacou? Porque tem outras explicações para isso, e também porque eu não sei, né? E não se engane, ninguém sabe, beleza? Quem tá na Umbanda, no Candomblé, no Voodoo, na Quimbanda, que trabalha com paradigma espiritual, se tem 5 minutos de honestidade,
eles também vão te falar, olha, eu também trabalho, mas não sei se é real. As manifestações no terreiro acontecem, as manifestações são reais, porque todo ato é um ato mágico, todo ato mágico é um ato válido, só que a realidade dessas manifestações não necessariamente são espirituais. Elas podem ser psicológicas, psíquicas, enfim. Pode ser um monte de coisas aí que não necessariamente são espíritos, entendeu? E exatamente essa sombra de dúvidas que uma pessoa que é honesta o suficiente tem que manter. Mas é claro, e eu não vou falar que isso acontece com todo mundo, esse nível de honestidade, em geral, faz a gente perder cliente, né? Eu sou mago público, eu trabalho com atendimentos, então, sim, eu tenho clientes, e isso, em geral, faz a gente perder clientes, porque as pessoas querem exatamente o fenômeno, o fantástico, o maravilhoso, né? E principalmente para que elas se sintam especiais com essa situação. Então, se sua vida tá uma merda, as pessoas em geral preferem falar, olha, tá uma merda porque o espírito X não me larga, do que falar, olha, tá uma merda porque eu fiz assim, né? De qualquer forma, eu fico triste com isso, porque quanto mais você acha que a sua vida tá uma merda porque um espírito fez, e quanto menos você acha que é você o responsável por isso, menos você aprende, mais demora para você mudar. E a mudança sempre é trágica, porque chega uma hora que você simplesmente ou muda, né? Então, era isso que eu tinha para dizer hoje para vocês. Bom, eu vou encerrar o vídeo, né? Só lembrando vocês que a gente está aqui no mês de junho, e o mês de junho tá cheio de coisas, de iniciativas legais aí. Neste sábado teremos o experimento, né, o Hermetismo on the Road em Curitiba, logo a gente vai ter em São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Belo Horizonte, Brasília, enfim, tem um monte de cidade marcada. Se você quiser saber mais, o link está aqui embaixo também, beleza? Então não deixe de se inscrever. Hermetismo on the Road, em algumas dessas cidades eu vou fazer de moto, fechou? Uma tarde inteira de experimentações aí para vocês aprenderem a fazer ritos, a manipular egrégora. Sim, vai ter invocação, vou fazer vocês incorporarem, quem quiser, obviamente, para vocês conseguirem fazer seus atos mágicos de uma forma simples. Claro que não são grandes atos mágicos, mas vocês conseguirão resolver grandes problemas grande parte dos problemas da sua vida com isso daí, beleza? Então, se você quer aprender, quer mudar de vida, quer usar isso para o seu favor, aqui embaixo na descrição tem um Linktree, e lá no Linktree tem todas as cidades para você, beleza? Se inscreve e a gente se vê lá. Era isso que eu tinha para falar. Espero que você tenha uma ótima vida, seja a pessoa melhor que você foi até agora. Tchau!